as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Senhor. Meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. És meu consolo, és meu abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas toda a terra, aclame ao Senhor, o Rei dos Reis. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graça e paz, irmãos. Esse é o momento dos nossos pedidos de orações, em que eu convido vocês a orarmos juntos em favor desses nomes que eu vou estar falando aqui, porque nós cremos que Deus pode agir. Eu quero deixar com vocês o Salmo 37, verso 5, que diz: confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele e Ele agirá. A Joelma Castro, ela pede oração pelo Gustavo, que fez teste para a Covid e sairá daqui a 3 dias. Que Deus esteja cuidando dele e de todos nós.
A Débora Correia agradece a Deus por mais um ano de vida de sua amada filha Aline, que fez aniversário agora dia 6 de abril. Que Deus continue iluminando a sua vida. O Hércules Alcântara agradece as orações pelo irmão Joel do Conjunto ABC, que já teve alta e está em casa, e por mais um ano de vida das suas primas Virgínia Alcântara e Vera Alcântara. Pede que continuemos orando pelo pastor Wilson, da Igreja Batista Alemã, e pela recuperação de Marcos, irmão de Fabian, do Conjunto ABC, que está se tratando de Covid, e pela recuperação de sua cunhada Raquel, que fez uma cirurgia de câncer e está bem. A Débora Baldi pede orações em favor do seu casamento, para que Deus abençoe. Tanto a Vilce quanto o Rogério Bispo pedem orações por Vilma, irmã da Vilce, que vai passar por uma cirurgia de ovário para a retirada de um câncer, agendada agora para dia 13 de abril. Que Deus lhe dê coragem e ilumine os médicos para que tudo corra bem. A Terezinha Frazão Coelho agradece a Deus pelo cuidado dele para com todos seus familiares e para com os amados irmãos da IBVA. Pede oração por sua irmã, que precisa fazer uma cirurgia da vesícula, e pela nossa nação. Que Deus traga cura para os enfermos e conforto para os enlutados. O Arthur Nogueira pede orações por sua sobrinha Lígia e seu marido Alexander, que estão com Covid e se tratando em casa, e também pelo pai do Alexander, Joselito, que está sofrendo desmaios e quedas, e os médicos ainda não conseguiram fazer um diagnóstico do que ele tem. O Laércio Barbosa pede orações por sua família. A Elisa Artuso pede orações por sua família e por toda a igreja. Que o Senhor continue abençoando, nos protegendo e que tenha misericórdia de todos que sofrem com tantas doenças. A Gláucia Miranda agradece pela saúde de seus familiares, amigos, irmãos e pastores da igreja. Também ela diz que os cultos online são um privilégio que estão trazendo paz e esperança. E por fim, a Cristiane Gomes agradece a Deus pelo livramento da semana passada. Então esses são os pedidos de oração, irmãos. Nesse momento eu peço que vocês que estão nos assistindo se juntem em oração para que nós juntos possamos orar a Deus e pedir intercessão da parte de Deus, para que Deus intervenha, para que Deus haja, para que essa situação possa ser resolvida nos casos de cada uma das pessoas que foram lidos aqui seus nomes. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua provisão, no Teu cuidado e no Teu amor para com cada um de nós. Senhor, peço para que abençoe as famílias, Senhor. Restaure os casamentos, abençoe o convívio familiar para que as pessoas consigam viver em harmonia, mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades que nós estamos tendo nesse período de confinamento e de tantos outros problemas, Senhor. Também peço, Senhor Jesus, para que abençoe todos os enfermos, Senhor, sofrendo de Covid, câncer e todos os tipos de enfermidades, Senhor. Abençoe, envia Teu Espírito Santo derramando a cura, Senhor. Ou então, Senhor, abençoe as mãos dos médicos, dê sabedoria a eles, para que por meio dos médicos essas pessoas também possam ser curadas, Senhor Deus. Agradecemos, Pai, pelas pessoas que fizeram aniversário, que completaram mais um ano de vida, para que o Senhor continue abençoando a cada um deles. Também pedimos pelas pessoas que irão fazer cirurgias, abençoe as mãos dos médicos, a todos os funcionários do hospital, a tudo o que for necessário, Senhor, para que o Senhor haja, para que seja as suas mãos operando, Senhor, essas pessoas por meio das mãos dos médicos, Senhor.
Senhor Deus, nós cremos em Teu poder, cremos no Teu amor, na Tua graça para conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos e nos ajuda a continuar enfrentando esse período, Senhor, de quarentena, Senhor, de pandemia, de tantas dificuldades, Senhor. Também peço para que abençoe, Senhor, os governantes, para que a população possa ser vacinada o mais rápido possível, Senhor, para que não falte vacinas e para que essas vacinas realmente funcionem e façam o efeito esperado, realmente imunizando a população, para que nós possamos, o mais rápido possível, superar essa crise, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que nós fazemos, crendo e já agradecendo ao Senhor, pois cremos que iremos receber aquilo que te pedimos com fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei.
mas eu bem sei. Canta junto. Eu sei que a nossa vida está nas mãos do meu Jesus. Ele está vivo, que vivo está. Vivo está.
Olá! Hoje nós chegamos à terceira mensagem da série Verdadeiramente Humano. Você pode ser parecido com Jesus. Esta série é baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Olha só o que diz o texto. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A tese desta série de mensagens é que uma pessoa verdadeiramente humana vai manifestar em sua vida o fruto do Espírito Santo. Jesus Cristo foi o modelo ideal de ser humano, o modelo perfeito de ser humano. O nosso alvo na vida deve ser sermos parecidos com Jesus. Jesus tinha o fruto do Espírito Santo em todos os aspectos da sua vida. E nesta série você vai descobrindo isto. Então, ser humano, ser verdadeiramente humano, é resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida, que vai produzir estas características no nosso dia a dia. Nós já alertamos aqui que não fala de frutos. O texto fala de o fruto, é uma espécie de fruto, como diz na tradução, na linguagem de hoje. Uma só obra do Espírito Santo na vida da pessoa. O Espírito Santo realiza uma obra em nossa vida que nos leva a produzir o fruto do Espírito Santo, que vai sendo mostrado em 9 aspectos. O fruto do Espírito Santo deve ser achado na vida de toda pessoa convertida. Você entregou sua vida a Jesus? Você já se submeteu a Jesus? Você vive com Jesus? Então, como um crente, você deve manifestar o fruto do Espírito Santo. Nós vimos na última quarta-feira com o pastor Gabriel sobre o primeiro aspecto deste fruto, que é o amor. Mas eu quero realçar, não são frutos. O fruto é um só. Eu não posso dizer, eu sou alegre, mas não espere que eu tenha domínio próprio. Está errado. O fruto é um só. Eu tenho alegria, eu tenho paz e tenho mansidão. Tudo isso está relacionado com o fruto do Espírito Santo. A pessoa gosta de rir, mas não consegue se controlar. Está faltando alguma coisa aí. Há um fruto que se manifesta de várias maneiras. E também é importante destacar que este fruto, esta relação aqui, destas características deste fruto, não é uma ordem decrescente. A alegria é tão fruto do Espírito Santo quanto amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo deve ser alegre. É isso que eu quero falar hoje. Quem vive no Espírito demonstra-o de diversas maneiras, mas essas maneiras não se excluem. Então, vamos entrar no fruto que se manifesta como alegria. Jesus era alegre. O Novo Testamento várias vezes mostra Jesus em festas. Há gente que é mal-humorada, muita gente que é tristonha, muita gente que adaptou Jesus ao seu jeito de ser. Elas são mal-humoradas, elas são ranzinzas, elas são macambúzias e acham que Jesus também era. Jesus chegou a tirar
até o aspecto tristonho do jejum. Olha só o que Jesus fala em Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuarem, não façam isso publicamente como os hipócritas, que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, esta é a única recompensa que eles terão. Mas quando você estiver jejuando, lave o rosto, penteie o cabelo, de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum, e assim apenas o seu Pai que está no céu, que conhece todos os segredos, vai conhecer. Jesus diz que o Pai é que vai nos recompensar. Então, aquela pessoa que faz jejum, aquela carinha de triste, aquela carinha de velório, eu estou em jejum, eu estou jejuando. Jesus condena esse tipo de prática. Você já percebeu que a gente relaciona santificação, relaciona espiritualidade com tristeza? Aquele jeitinho assim de quem está deprimido? Isto não foi aprovado por Jesus. Para alguns, ser religioso é ser melancólico, é ser triste, é estar com a cara fechada, é estar emburrado. Jesus já riu alguma vez? Esta era a discussão na Idade Média. Os teólogos, entre vários assuntos, chegaram a discutir se Jesus já tinha dado uma risada. E a conclusão para eles era que não, porque a Bíblia fala que Jesus chorou, mas a Bíblia nunca fala que Jesus riu. O Santo Agostinho, toda vez que ia fazer uma refeição, ele dizia, está na hora de alimentar o animal. Então a comida era apenas para alimentar o animal. Não era um prazer, não era algo para um ser humano. Mas Jesus não era assim. Olha só o que Jesus disse àquelas pessoas que o criticavam. Veio o Filho do Homem participando de festas, comendo e bebendo, e vocês se queixam. Vejam, este homem é um comilão e beberrão, um homem que vive andando por aí com cobradores de impostos e com pecadores, diz lá Mateus 11, 19. Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Onde tinha uma boquinha livre, Jesus estava lá, participando, se alegrando. Existe um momento tão feliz como uma celebração, um jantar. Não é assim que nós comemoramos datas especiais, com uma boa alimentação, com alegria. Você já imaginou Jesus numa festa, emburrado, criticando todo mundo ali que estava rindo? De forma alguma. Até nas parábolas, Jesus tem senso de humor. Imagine um camponês, agricultor, ouvindo Jesus contar a parábola do semeador, aquele sujeito que pega a semente e vai jogando assim de qualquer maneira, e a semente vai no meio dos espinheiros, vai no meio do caminho, vai no meio das pedras. Aquele homem ia dar uma risada, falava, esse cara é muito amador, onde já se viu um semeador, um agricultor com a semente tão cara sair jogando assim? Mas Jesus estava sendo bem-humorado, Jesus estava causando impacto. Você já pensou num pastor que, cuidando das ovelhas, uma se extravia, ele fica tomando conta, deixa as 99 sozinhas e sai para buscar uma? O cara fala, esse cara é irresponsável, onde já se viu deixar 99 ovelhas sozinhas e sair ao encontro de uma única? Você já ouviu de um patrão que paga o mesmo tanto para alguém que trabalha um dia e alguém que trabalha 1 hora? Todo mundo ia dar uma boa gargalhada com isso. Ou um filho que pede a herança de um pai vivo. Então, observem, Jesus tinha senso de humor. Deus tem senso de humor.
Eu entendo o senso de humor de Deus, do nosso Pai Celeste, do Criador, porque ele, por exemplo, ele criou a girafa. Você já viu o bicho mais esquisito do que a girafa, com aquele pescoção? Foi só para Jesus brincar com a gente. Eu não consigo entender uma girafa. Então, Jesus, que vivia em festas, que realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento, Jesus que caminhava com pecadores, Jesus que ia almoçar na casa de um cobrador de impostos, que era marginalizado por aquela sociedade. Jesus gostava de gente, Jesus gostava de alegria, Jesus era uma pessoa alegre. Não é à toa que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida completa, vida plena. Já viu gente dizendo assim: ah, isso não é vida? Pois é, Jesus veio para nos trazer vida. Então Jesus era alegre. Agora, a gente precisa entender o que a alegria não é. Alegria não é um simples jeito de ser. Quer dizer, a alegria não tem a ver com o meu temperamento. Existem pessoas que são barulhentas, pessoas que estão sempre rindo, pessoas que alvoroçam onde quer que estejam, pessoas esfuziantes. E há pessoas que são mal-humoradas, fechadas, parece que estão sempre bravas. Há pessoas que têm uma personalidade negativa e por qualquer coisa fica trombuda. E há quem ri até de uma dor de dente. Então a alegria da qual nós estamos falando aqui não tem a ver com a sua personalidade, não tem a ver com o seu temperamento. Porque há pessoas que são alegres, mas não estão cheias do Espírito. Há pessoas que são trombudas, mas podem estar cheias do Espírito Santo. Também, alegria não é coisa do momento, não é quando chega uma boa notícia, não é quando eu tenho um aumento de salário no meu emprego, não é quando o meu time de futebol ganha um jogo. Não tem a ver com circunstâncias momentâneas. Más notícias trazem tristeza. E não é isso do que eu estou falando. Não estou falando de circunstâncias. Você pode estar vivendo uma circunstância difícil agora. Você pode estar passando por um bom momento, mas essa não é a alegria do que a palavra está falando. A alegria não é aquele sorriso tipo selfie. Já viu aquela pessoa que está uma trombuda, aí vai tirar uma selfie e dá aquele sorrisão. Tirou a selfie, volta a ficar trombuda. Então, não é aquela pessoa que tem uma alegria exterior. É uma alegria que vem do coração. Há uma história muito antiga que fala de um psicólogo que estava conversando com um homem que estava profundamente deprimido. E no meio daquela conversa, já estavam chegando no final, o médico disse: escuta, por que você não vai ali no teatro? Lá tem um humorista que faz as pessoas rirem, para você rir um pouco. E a surpresa daquele psicólogo foi quando o homem disse: olha, eu sou o humorista. Eu é que faço aquele espetáculo. Então, esta alegria não é apenas de aparência, é uma alegria que brota no coração. Então, o que é a alegria? Né? No Novo Testamento, a palavra aqui, alegria, é karem, que significa alegrar-se. Ela ocorre no Novo Testamento 72 vezes. E também a palavra cara, que significa alegria, aparece 60 vezes. Então, o Novo Testamento é o livro da alegria. Os gregos se cumprimentavam, tanto pessoalmente como por cartas, com a palavra karem, que numa tradução literal seria
alegria seja contigo. Karen, a alegria seja contigo. Esta é a forma como os gregos se cumprimentavam. E há certos textos no Novo Testamento que só esta tradução seria correta. Alegria seja com você. Alegria é a atmosfera distintiva do cristão. O cristão deve criar uma atmosfera de alegria. Sejam quais forem os ingredientes da vida cristã e as proporções em que forem misturados, a alegria é um destes ingredientes. Esta alegria não é uma alegria natural. Por isso que não fala de obras da alegria, como fala de obras da carne, porque não é uma coisa humana. Esta alegria é sobrenatural, é a obra de Deus na vida da pessoa. O fruto do Espírito são qualidades morais, divinamente implantadas na vida do convertido. São resultados da ação do Espírito Santo em nosso caráter. Então note, o fruto do Espírito Santo é de origem sobrenatural. O Espírito Santo é a fonte, é fruto do Espírito Santo, é dele. E ele é a fonte deste fruto. Enquanto as obras da carne são atos que praticamos naturalmente, o fruto do Espírito é de responsabilidade do próprio Espírito. Esta alegria independe das circunstâncias externas e pode ser desfrutada em meio às tristezas, em meio às aflições, em meio às dificuldades desta vida. Então nós precisamos ter humildade, porque nós não podemos produzir este fruto. Este fruto vem de Deus. Note também que o crescimento deste fruto é natural. O fruto faz parte da lei da semeadura e da colheita. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O nosso interior, o nosso íntimo, é como um campo onde estamos semeando diariamente. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, a tarefa do agricultor é preparar a terra. Mas o fruto vem do Espírito, ele vai crescer se encontrar uma boa terra em minha vida, essa terra é preparada pelos exercícios espirituais, pela obediência à palavra de Deus. Nós preparamos a terra. Se você não tem alegria, por exemplo, se você não tem alegria neste momento, como é que vai? Será que sua terra não está esturricada? Será que está faltando água, está faltando arado? Porque a semente é muito boa, só que ela não consegue germinar na beira do caminho. E você também deve entender que a sua maturidade é gradual. Antes do fruto ser maduro, há etapas que precisam ser cumpridas. Isto demanda tempo. Primeiro a flor, depois o embrião e, por fim, o fruto. Então, você deve tomar cuidado. A semente está lá, mas às vezes a terra não está sendo bem cuidada. E aí ela não cresce, e cresce muito lentamente. Leva muito tempo. O Espírito Santo não tem pressa, e um caráter cristão maduro é resultado de uma vida inteira. Mas essa semente precisa encontrar um bom solo na sua vida. A alegria é uma atitude positiva em relação à vida. Pessimismo e queixas não são obras do Espírito Santo.
O Espírito Santo constrói em nossa vida uma personalidade sadia. Há crentes que são verdadeiras usinas de neuroses. Vide as mídias sociais, acompanhando o que algumas pessoas publicam no seu Face, no seu Twitter ou em outras mídias, a gente percebe que essas pessoas são neuróticas. São neuróticas. Elas disseminam ódio, elas disseminam tristeza, elas disseminam mentira. Fuja dos neuróticos. E somente quando nós entregamos nossa vida a Cristo é que nós podemos verdadeiramente esperar esta verdadeira alegria. E aí se cumpre o que disse lá o salmista: a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Deus quer que você seja alegre. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19, estejam sempre alegres. Olha só, prestou atenção nisso? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Vejam, a ordem, sempre alegres. Como? Orem sempre. Você bateu uma tristezinha, bateu um desânimo, bateu um pessimismo, ore. Comece a olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida. Esteja sempre agradecido, comece a agradecer, comece a ver as coisas boas. Você sabe que um dos tratamentos para a depressão é as pessoas anotarem diariamente pelo menos 10 coisas boas que aconteceram na sua vida naquele dia. Eu posso garantir para você que na sua vida, você que está me ouvindo aqui agora, hoje aconteceram muito mais do que 10 coisas boas, por pior que as coisas estejam na sua vida. A pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, que manifesta esse fruto do Espírito Santo, ela pode se alegrar até mesmo quando vierem as dificuldades, quando vierem as tribulações. E isso não é masoquismo. Dizer, olha, você vai ser alegre quando, mesmo no meio dos problemas. Eu estava lendo um livro do Billy Graham, intitulado O Espírito Santo. E ele conta nesse livro que quando o sogro dele voltou do túmulo do filho, ainda jovem, que tinha morrido lá na China, voltou do túmulo, e ele escreveu para a mãe dele, após aquela visita: há lágrimas em nossos olhos, mas há alegria em nosso coração. Isto é o fruto do Espírito Santo. Às vezes nós temos lágrima nos olhos, mas no coração nós temos alegria. Isto ocorre quando a alegria vem de dentro, vem como fruto de uma comunhão com Deus, da certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Nada pode apagar esta alegria. É a alegria que temos de Deus. Pode nos entristecer em muitas coisas, mas devemos nos alegrar por aquilo que Deus é e pode fazer em nossa vida. Eu não tenho motivos para me alegrar. Você pode dizer, tudo está ruim. Deus pode mudar. Deus pode operar um milagre na sua vida. Deus tem prazer em nosso bem-estar. Mas para mim está ruim, você pode dizer. Você semeia alegria ou está só celebrando queixas, reclamações e murmurações? Um cristão se conhece pela alegria e pela atitude positiva que ele manifesta diante de Deus e diante da vida. Pode ter problemas, mas ele se lembra de Romanos 8,18.
Eu penso que os sofrimentos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. Isto aqui não é pensamento positivo, isto é experiência com Deus. O John Stott foi um grande pastor e um grande teólogo. Ele marcou profundamente a história do evangelismo e ele se tornou uma referência para a comunidade. Além disso, o John Stott foi autor de 40 livros. Entre eles, ele escreveu o Cristianismo Básico, que é uma das suas obras mais importantes e foi lida e tem sido lida por milhões de pessoas. E eu quero terminar esta mensagem com uma oração que o John Stott fazia todas as manhãs, assim que acordava. Olha só a sua oração. Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome a Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Esta era a oração que ele fazia todas as manhãs. Não causa surpresa que muitos daqueles que conviviam com John Stott dizerem que ele era a pessoa mais semelhante com Cristo que elas conheciam. E Deus respondeu a sua oração ao fazer os frutos do Espírito Santo amadurecer em sua vida. O que o Espírito Santo faz, acima de tudo, é tornar aqueles que depositam sua fé em Jesus cada vez mais semelhante com Jesus, aqueles que o amam, aqueles que nele confiam. Esta também é a sua vontade? Ser semelhante a Jesus? Ser alegre como Jesus? Ter o fruto do Espírito Santo se manifestando em sua vida? Então eu digo amém. Que a alegria seja com você. Tenha um ótimo final de semana. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.